Então vamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos ao alto, buscando a sintonia com Deus, com Jesus, com a nossa Mãe Maria Santíssima, com o nosso anjo da guarda, agradecendo pelas bênçãos da vida, nossa vida com saúde, nesse corpo perfeito em que andamos, enxergamos, falamos, agradecer pela oportunidade de aqui estarmos no estudo. Muito obrigada. E humildemente pedir que a proteção e o amparo de Jesus estenda sobre todos nós, que essas lições possam nos trazer esclarecimento e luz para a nossa vivência. Agradecer a nossa querida doutrina espírita, ao nosso querido Allan Kardec, que nos deixou esse legado, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o reino de paz, de amor. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e sempre. Perdoai as nossas ofensas e nos ensina a perdoar aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males. Livra-nos também de praticar o mal, pois é teu o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Muita paz e luz a todos. Adolfo, você está sem microfone. Desculpa, gente. Ô, Dudu, faz um favor para nós. Compartilha aí na página onde nós paramos. Eu estou compartilhando com o grupo, para quem quiser acompanhar, a revista. Revista não, o livro que nós usamos. Eu acabei de colocar aí no chat. Põe para nós aí também, fazendo um favor, Dudu, a página. Página que nós estamos. 75. 75. Então tá bom. Então eu passei aí, viu, gente? Se alguém quiser acompanhar o livro, esse é da FEB. Pode baixar. Não tem problema, não. É disponível. Vamos lá, então, né? Vamos lá, já vamos iniciar a leitura? Vamos lá. Vamos ler retornar nesse parágrafo anterior que fala do perispírito? Por favor. Enfim, soube-se que eles não são entes abstratos, imateriais, no sentido absoluto da palavra. Possuem um invólucro, a que chamamos perispírito, espécie de corpo fluídico, vaporoso, diáfano, invisível no estado normal, que, em certos casos, e por uma espécie de condensação ou de disposição molecular, pode tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. E desde então ficou explicado o fenômeno das aparições e do contato. Quer dizer que na semana passada nós ficamos um bom tempo conversando sobre esse parágrafo, né, que define o perispírito como um fluido. Quer dizer que ele não tem forma própria. Então, o perispírito é um gás. É isso que a gente estava falando na semana passada, né? Vou continuar, Dudu. Enquanto dura o corpo, esse invólucro é um laço que o prende ao espírito. Quando, porém, o corpo morre, a alma ou o espírito, que é a mesma coisa, abandona-o, sem, contudo, deixar o primeiro envoltório, do mesmo modo como despimos as peças exteriores da nossa roupa, para só conservarmos as interiores. Assim como o fruto despojado do invólucro cortical conserva ainda o perisperma. Quer dizer que a matéria que morre é do corpo físico. O perispírito é uma matéria mais sutil, né, ponderável, mais quintessenciada, e, ao contrário do corpo físico, o perispírito ele não morre. Tá? Tanto é que o Kardec falou aí que é o verdadeiro corpo do espírito, né? Então, que no mundo espiritual, o
corpo do espírito é o perispírito. Então, quando a gente fala que viu uma avó, se a avó, por exemplo, desencarnou, né? Então não está vendo, na verdade, a avó, está vendo o perispírito dela, né? Então, quando a gente fala que viu um espírito, não é o espírito que a gente está vendo, é o perispírito, tá? Porque ele é o corpo do espírito. Mas ninguém fala, eu vi o perispírito do fulano. Não, a gente fala que viu, né? E também não fala que viu o espírito, né? A gente fala que viu a pessoa, né? Ou ente querido, no caso. Tá? Vamos lá, Dudu? Vamos lá. É esse invólucro semimaterial do espírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele se nos manifesta. Tal é, em poucas palavras, cavalheiro, a história do espiritismo. Bem vedes e reconhecereis ainda melhor quando tiverdes estudado a fundo, que tudo nele é o resultado da observação e não de um sistema pré-concebido. Então, aqui Allan Kardec está falando que ele não sabia da existência do perispírito, ele não sabia das propriedades do perispírito. Então, que todas as informações na obra dele, Allan Kardec, sobre o perispírito, é fruto da observação que ele fez de várias entrevistas com vários espíritos, através de médiuns diferentes. E no penúltimo parágrafo, que também é muito importante, fala que o perispírito é tão importante que através dele é que o espírito ele pode agir na matéria, né? Pode produzir diversos fenômenos. Então, o espírito mesmo em si, sem o perispírito, ele não consegue agir na matéria. Ele precisa do perispírito, que é a matéria, e aí sim agir sobre a matéria. Entre outras coisas, por exemplo, para produzir uma mediunidade de efeito físico, por exemplo, que é o movimento das mesas, né? Mas tem mediunidade, tem vários tipos, né? E não é só mediunidade, é toda a ação do espírito na matéria. Mais adiante a gente vai ver que a ação do espírito na matéria não é só por via mediúnica. Agora, claro que para nós espíritas, mais importante é a ação do espírito na matéria pela via mediúnica, né? Para nós, isso é o mais importante. Mas, por exemplo, o sonambulismo, ele é um fenômeno que não é mediúnico, né? E também ele existe. Da mesma forma como um termo que Allan Kardec usa, ele fala em magnetismo espiritual, seria fluidoterapia espiritual, que é a ação do espírito direto no enfermo. Aí, nesse caso, também não tem perispírito, né? Então, é a ação de perispírito para perispírito. Isso também é possível. Então, todos os fenômenos, ou os diferentes fenômenos que o espírito ele pode se utilizar, né, nem todos, ou nem sempre, é por via mediúnica, tá? A ação do espírito sobre a matéria. Mas isso mais adiante a gente vai voltar a falar sobre isso. Tá bom? Vamos lá, Dudu? Filho, Oi. posso fazer uma pergunta? É duas. Eu entendo o seguinte, que o espírito sempre vai precisar do perispírito. Então, um espírito muito desenvolvido, o perispírito dele vai ser bem quintessenciado, bem fluidificado. Ele ainda precisa desse perispírito, mesmo que de uma forma muito fluídica, que nem se percebe. Entende a pergunta? Porque é Eu assim entendo que eu você. entendo, né? Então, não sei se eu estou certa. Está assim. Allan Kardec chega a dizer que quanto mais superior o espírito, mais quintesseado o perispírito. E chega num ponto que ele até se confunde com o espírito. De tanto que ele é quintessenciado. Agora, por que o espírito conserva o seu perispírito? Isso é muito importante. Lembra que no penúltimo parágrafo, está mostrando aí, ó, é esse invólucro semimaterial do espírito, quer dizer, é o perispírito que lhe serve de meio para a produção de diferentes fenômenos, pelos quais ele nos manifesta.
Então, o espírito, mesmo o espírito puro, para agir na matéria, ele precisa de um corpo material, que é o seu perispírito. Mesmo que esse perispírito seja muito quintessenciado, mesmo que ele quase que se confunde com o espírito, ele ainda é matéria. E é através dele que o espírito age sobre a matéria. Porque se não tiver o perispírito, gente, o espírito por si só, ele não age sobre a matéria. Deus sim, que é o Criador, mas o espírito puro, então vamos pensar em Jesus. E a equipe de Jesus, eles nos influenciam através do seu perispírito. Jesus, quando esteve entre nós, ele teve que moldar o seu perispírito, que quase que se confunde com ele, espírito, teve que moldar com os fluidos da terra, os fluidos mais sutis da terra, para que ele pudesse encarnar na terra. Allan Kardec também fala que os espíritos superiores, eles encarnam em mundos inferiores na qualidade de missionários. Tá? Então é por isso que o espírito ele sempre vai conservar o seu perispírito. Que é através dele é que ele age sobre a matéria. Tá bom? Muito boa pergunta. Delfim, é o Boa seguinte, se todo, eu vou usar o termo universo, né? Se tudo o que existe é, de certa forma, matéria, porque existe até matéria que a gente ainda não conhece como matéria escura, né? Então, a gente pode tirar a conclusão que o espírito ele tem que existir no perispírito, não importa aonde ele esteja, porque na realidade, mesmo que toda a matéria seja diferente, ele ainda necessita dele. Então, o perispírito, mesmo que ele não tenha que agir aqui conosco, nesse tipo de matéria, tudo o que existe é um tipo de matéria. Então, se estamos por aí, a gente está no meio da matéria. Entende a pergunta? Perfeito. Não é verdade? Porque Perfeito. existe a nossa matéria, mas em um universo que nós ainda não conhecemos, há outros tipos de matéria. Então, o espírito ele não pode viver sem o perispírito. Tá certo? Tá certo. Lá no Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar agora qual que é o número da pergunta. O Dudu é mais rápido, que daqui a pouco ele vai mandar para nós o número da pergunta. Mas lá tem um item que se chama Elementos Gerais do Universo. Do universo, não fala da Terra. Né? Deus, Espírito e Matéria. Bom, Deus não é um elemento geral do universo. Deus é o criador dos elementos gerais do universo. Existem dois elementos gerais do universo. É o Espírito e a Matéria. E o Criador. Então, formando uma trindade universal. O que é essa trindade? É Deus, o Criador, na ponta de uma pirâmide. Aí, de um lado está o Espírito, a evolução do Espírito, que vem pelo princípio inteligente, e de outro a matéria, cuja a base da matéria é o fluido cósmico universal. Os únicos espíritos que têm acesso ao fluido cósmico universal no seu estado mais simples são só os espíritos superiores. E o fluido cósmico universal, o que é? A base da matéria. Ele é matéria. O fluido cósmico universal, no seu estágio mais simples, né, ou mais primitivo, ele é o quê? A matéria mais quintessenciada, matéria mais pura. Tá? E a matéria que nós conhecemos chama-se matéria ponderável. São os minerais, os vegetais e os animais. O ser humano é um animal. Né? Então, entre a matéria ponderável, que a gente consegue ver, medir, pesar, e a matéria imponderável, no caso, o fluido cósmico universal, entre esses dois polos, há um oceano de fluidos, de matéria.
né? Então, assim, cada planeta, se a gente for pensar nos planetas, tem uma tabela periódica. Mas é o que em cada planeta? Matéria. Tem oxigênio, tem hidrogênio, né? Só que a composição química de cada planeta é diferente, né? Então, se a gente for pensar no nosso sistema solar, os planetas mais próximos do Sol, a constituição física deles não é igual à da Terra. Porque se fosse igual à da Terra, não suportaria as ondas, né, que o Sol emite, os raios solares. Então, o planeta, quanto mais próximo do Sol, a sua constituição é de tal forma que ele resiste aos raios solares. Da mesma maneira como os mais distantes do nosso sistema solar, também tem uma constituição, né, onde a vida que ali existe, ela só existe mesmo sem quase não ter, não receber raios solares, e ainda assim ali tem vida, né? Então, por exemplo, a gente quando fala que tem vida nos outros planetas, não necessariamente a gente vai captar essas vidas, esse tipo de matéria, né? Então, nesse sentido, tem planetas que não estão no nosso sistema solar e cuja matéria é muito parecida com a nossa. Que são espíritos que, com relação a onde eles recebem calor solar, vamos dizer assim, é muito parecido com o nosso planeta. Então, a forma humana, vamos dizer assim, vai ser parecida com a nossa. Mas são sistemas solares, gente, que nós não temos condições ainda, dada a nossa... pela tecnologia que nós temos. Quer dizer, o homem hoje, mal e mal, ele consegue levar o quê? Uma sonda até Marte, que é o planeta que a gente sabe, né, que vão lá algumas sondas, alguns foguetes, né, onde eles conseguem captar imagens e etc. Mas é muito pouco. E Marte é um planeta próximo da Terra. Então, quer dizer que esses outros sistemas que existem, nós ainda não temos, assim, como, a nossa condição material, né? Então, o nosso conhecimento, se a gente for pensar no universo, é muito pequeno. Nós somos uma formiguinha. Mas cada planeta, ele tem uma tabela periódica. A sua constituição de cada planeta é diferente da nossa. E, de acordo com esse planeta, tem o quê? Vida, né? Que são as plantas, os vegetais, e uma espécie animal que é mais adequada para a evolução do espírito, né? Aqui na Terra, a espécie mais adequada é o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Atualmente, né? Atualmente. Que antes era o Homo sapiens erectus e por aí vai. Fazendo uma adendo sobre os planetas, né? Na formação, os planetas mais próximos do Sol geralmente são rochosos, enquanto que mais afastados são gasosos, a exemplo do Júpiter, que é o nosso gigante gasoso, né? E aí que fica claro também a diferença da composição entre eles. Mas a formação, viu, Lucas, desses planetas, né, o que tem? Oxigênio, hidrogênio, né, que são esses elementos que nós encontramos no nosso planeta. Agora, como cada um tem uma constituição diferente, então vai mudar o que? A variação desses elementos, né, para que em cada um deles possa ter vida. Aí o Lucas explica com propriedade, por exemplo, os planetas mais próximos do Sol, de ser são rochosos. Isso. Né? Quer dizer, isso faz todo sentido. Porque a rocha... Porque se fosse gasoso, como você falou, os raios destruiriam. E aí são formados os gasosos mais distantes do Sol, que é onde os raios solares não conseguem destruir a atmosfera, a composição deles. Porque o Sol ele não emite só raios solares, né? Ele emite várias ondas para o universo. Inclusive, a gente só consegue habitar o planeta Terra porque a gente tem um campo magnético que nos protege dessas ondas que o Sol emite. E os planetas que estão próximos já perderam a atmosfera de tão forte que bate e leva embora. Perde todo o oxigênio da atmosfera, perde tudo. Então, esses planetas gasosos não conseguem se formar próximo do Sol, e é onde ficam os planetas rochosos. Mas voltando à sua pergunta, viu, Lucélio? O seu raciocínio é corretíssimo.
Então, em qualquer mundo, nós vamos precisar do nosso corpo fluídico, que é o perispírito. Ô, E que ele vai Adolfo, ser mais denso ou não, de acordo com a nossa condição espiritual e também de acordo com a constituição do planeta. Adolfo, deixa eu Oi. só entender. Então, aí vocês falaram que a gente precisa, então, ter. Mas, assim, quando o espírito evolui muito, né? Vamos falar de Jesus. Ele não precisa do perispírito para existir, né? Vamos falar. Ele não necessita dele para existir. Ele utiliza o perispírito, né? Até para, igual você falou, né? Porque eu acho que quando o espírito é muito evoluído, ele tem até as missões realmente de auxiliar os outros seres, os outros planetas, a evolução, né, de todos os seres. Mas assim, o espírito muito evoluído, ele não depende disso para existir, não é? E veja, a existência, nós, enquanto Ah, espíritos, nós também não precisamos do perispírito para existir. Nós somos espíritos. Agora, o espírito, seja ele do primeiro mundo, seja espírito puro, da segunda ordem, perdão, espírito bom, ou da terceira ordem, que é o nosso caso, pelo menos é o meu caso, né? Em qualquer uma dessas ordens, ele precisa do seu corpo fluídico para agir sobre a matéria. Então, por que o isso, espírito precisa do perispírito? Para agir sobre a matéria. para agir, mas assim, Para agir sobre a falar que matéria. para ele existir, ele tem que ter um perispírito, não, né? Não. É igual você falou, chega um ponto que chega a misturar, né? Assim, vamos falar. A gente é difícil de mencionar porque a gente é muito involuído, né? Mas assim, mas o dia que a gente estiver lá, nós vamos entender, porque nós vamos chegar. Mas para existir, não tem a obrigação do perispírito, mas para manifestar, para agir, tudo bem sobre a matéria, né? É Sim. isso, né? Porque vamos pensar assim, ó, o que a gente chama de mundo espiritual, gente, ele só é chamado de mundo espiritual para diferenciar o mundo que nós vivemos, que é material, do mundo dos espíritos. Mas o mundo espiritual, a sua constituição, ela é fluídica. Né? A constituição do mundo espiritual é material. Entendeu? O mundo espiritual, na verdade, é um mundo material. Ele é constituído de fluidos. Ele é constituído de matéria. O mundo espiritual. Não é? Agora, o que nós achamos? E aí volta um pouco da discussão da semana passada. A gente ainda acha que o mundo espiritual é igual ao nosso. Não, o mundo espiritual não é igual ao nosso. Porque o nosso mundo, né, ele está de acordo com leis que regem a matéria. Né? Então, o nosso mundo, quando a gente vai estudar, a gente tem a questão da gravidade, que se manifesta de uma forma, né? A pressão do ar, e uma série de coisas que vão explicar, por exemplo, a força das marés, né? O movimento da maré, o que a onda vai, o que a onda vem. Então, tem uma série de explicações que são características do planeta que nós vivemos. Né? Então, isso tudo tem uma explicação científica. O mundo que nós vivemos, que é a Terra. E cada planeta é assim, tem a sua constituição. Né? E por que a gente tem que estudar sempre? Porque quando a gente vai estudando, vai entendendo essas coisas, vai entendendo as propriedades da matéria, e vai entendendo que ela é modificada na medida que você vai aumentando a quantidade de elementos numa pesquisa em laboratório, aumentando ou diminuindo. Então, a água, por exemplo, que é H2O, não é? Hidrogênio 2, oxigênio 1. Não é assim que a gente aprende na escola? Da água, que é o mais simples. Se a gente acrescentar um elemento de oxigênio, vira H2O2. Não é água mais. É água oxigenada. A gente não pode beber água oxigenada. Por quê? Porque é nocivo à saúde, faz mal. E tem hidrogênio e oxigênio, os mesmos elementos da água que nós bebemos. Né? Então, para você ver que assim, o espírito, ele precisa do perispírito para agir na natureza, para agir na matéria. Né?
que a matéria é um instrumento de evolução do espírito. Sem a matéria, ele não evolui. E os espíritos superiores, né, já não vão precisar da matéria para evoluir, mas eles vão precisar da matéria para agir sobre ela, para nos orientar, para nos esclarecer, né, e para trabalhar em nosso benefício. Então, os espíritos puros, né, como Jesus, são eles que cuidam do quê? De toda a manutenção do universo, né? Dos planetas. Eles participam, por exemplo, da formação assim, da própria estrutura política da sociedade, né? Só que nós, encarnados, nós vamos captar essa organização de sociedade de acordo com o nosso estágio evolutivo, né? Mas o modelo de sociedade que nós temos hoje, ele não é o ideal. Mas é muito melhor do que quando nós vivíamos em mundo primitivo. Imaginem vocês, quando a gente vivia e que não tinha lei nenhuma. Era a lei do mais forte, ou do mais poderoso. Não, hoje a pessoa não pode sair por aí matando, ou mandando matar. Gente, não faz muito tempo, até pouco tempo na nossa história, um cara que era muito poderoso, ele podia contratar um jagunço para matar outra pessoa. E todo mundo sabia quem que era o jagunço, sabia quem que era o patrão dele, entende? Então todo mundo sabia, o fulano morreu. Todo mundo sabia por que o fulano morreu. Ou quem é que mandou matar o fulano. Todo mundo sabia. E o cara não era preso. Isso faz pouco tempo, gente. Não é mais assim. Não estou dizendo que o nosso sistema é perfeito, não é isso. Mas assim, ó, quando a gente começa a observar o nosso sistema político, o nosso sistema econômico, comparando com o sistema político e econômico de outros momentos da história, aí nós vamos vendo o tanto que a humanidade evoluiu. E ela precisa evoluir muito ainda, claro, né? Então, esses espíritos que são superiores, qual que é a tarefa deles? É ir nos inspirando para a gente, aos poucos, a gente ir despertando em nós o pensamento de coletividade, de respeito ao próximo, de respeito à natureza, né? Então, aos poucos, a gente vai trabalhando isso, né? Até chegar uma hora que a gente vai viver num mundo mais justo. Que esse é o grande objetivo deles. É fazer com que a humanidade perceba o tanto que o próximo é importante, né? O tanto que a gente tem que se importar, de fato, com o próximo. Não com palavras, com discurso, mas se importar mesmo. Aí procurar fazer alguma coisa. Como, por exemplo, uma prece. E aí, por isso que a gente tem que estudar a prece, né? Aí vale Ele falou que ela copiou uma palestra minha. E eu copiei o livro da Revista Espírita. Ora, o que é essa palestra que nós fizemos, né? Tanto eu como a Ideli? É uma história de uma pessoa, né, que ficou doente, que foi parar no hospital psiquiátrico, e a medicina não tinha cura para a doença dela. Ela foi curada com prece, com irradiação, prece à distância. Foi nem passe. Irradiação. Então, veja o poder da prece, né? Então, e isso está na obra espírita. Então, quando a gente aprende na obra espírita uma prece, ela é um instrumento poderoso, aí a gente passa a orar de forma diferente, né? Quando a gente aprende que o pensamento ele é poder, então a gente passa a ter mais cuidado com o nosso pensamento, né? Então, são coisas importantes que a gente vai aprendendo com o estudo. Agora, e a prática? É foro íntimo. E se a gente vai aprendendo que o pensamento tem poder, que uma prece tem poder, e se a gente não procura mudar os nossos pensamentos, a gente não procura orar para o próximo, então aí é de cada um, né? Mas como o Espiritismo nos oferece essas possibilidades, nós espíritas, não podemos ficar de braço cruzado, ficar só reclamando por causa do isolamento social. Nós temos que orar para o próximo. Nós temos que fazer irradiação, né? Nós temos muito o que fazer, né? E ao invés de ficar só reclamando, né? Então, acho que é mais ou menos isso.
Dudu, me ajuda aí, eu para ler não sou muito bom, tem algumas coisas que foram escritas, faz um resumo para nós aí do que você e outras pessoas mandaram para nós sobre o perispírito, por favor. Eu só coloquei duas questões aqui do Livro dos Espíritos. A questão 186 diz um pouco sobre o que a gente estava conversando agora, né? Na 186 diz o seguinte: haverá mundos onde o espírito, deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito, e mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse o estado dos espíritos puros. Né? Então era um pouco até do que a Ana Flávia estava comentando em relação ao próprio Jesus, né? E na 186A diz o seguinte: parece resultar daí que, entre o estado correspondente às últimas encarnações e a de espírito puro, não há linha divisória perfeitamente demarcada, não? Semelhante demarcação não existe. A diferença entre um e outro estado se vai apagando pouco a pouco e acaba por ser imperceptível, tal qual se dá com a noite as primeiras claridades do alvorecer. E por fim, na 187, diz o seguinte: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. É mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse outro, operando-se, porém, essa mudança com a rapidez do relâmpago. Né? Ou seja, tudo exatamente o que a gente estava falando aqui agora, né? De acordo com a constituição de cada um dos mundos. Né? Depois vou deixar só uma dica, na questão 188, que é a seguinte, tem uma nota muito interessante que fala sobre a questão, inclusive, dos planetas, né? Não sei se seria interessante, se quer que leia ela, uma nota que fala sobre a questão dos planetas. Eu vou ler rapidinho a questão 188, vou até compartilhar aqui, ó. Então, aumenta um pouquinho para nós, por favor. Aí. Aqui, ó. Na questão... Deixa eu centralizar aqui. Na questão 188, diz o seguinte: os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros, habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E aí tem uma nota aqui, que essa nota eu achei interessante, né? A gente estava falando da questão dos planetas, né? Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos de habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal, ou seja, tudo que a gente estava falando, né? Em relação até que eu acho que o Lucas comentou da composição dos planetas, né? Que fica muito, muito claro nessa questão, né? Considerado do ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga. O volume de cada um e a distância que esteja do Sol, nenhuma relação necessária guardam com o grau do seu adiantamento, pois que, do contrário, Vênus deveria ser tida por mais adiantada do que a Terra e Saturno, menos do que Júpiter. Muitos espíritos que na Terra animaram personalidades conhecidas disseram estar reencarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e a causado espanto que, nesse globo tão adiantado, estivessem homens a quem a opinião geral aqui não atribuía tanta elevação. Nisso nada há de surpreendente. Eu achei interessante, só queria ler isso aqui, né, porque a gente comentou bastante agora em relação à questão da constituição dos mundos, né?
Então, aqui fala muito, né? A constituição dos mundos, inclusive, tem muita relação com a própria questão da evolução do mundo, né? E dos corpos que ali habitam. Né? Acho que é só isso que eu queria comentar. Tem mais algum texto aí? Me parece que tem. Não sei se é da Lucélia, sobre perispírito, ou não, no chat. A Isabela não tinha colocado alguma coisa? Não, eu só E alguém A levantou Isabela a tinha mão. colocado a referência daquele capítulo das primeiras causas dos elementos gerais do universo, perdão. Ela lá colocou no um link de comecinho. referência. Isso. Aí a Lucélia fez uma observação aqui. Realmente, há sempre o perispírito imperceptível que existe para transitar no mundo espiritual, que é a matéria fluídica, certo? A gente não Ela pode fez um esquecer, comentário. Lucélia, não é o perispírito que transita. Quem transita é o espírito. Agora, como que o espírito transita? Quem leva ele é o seu corpo. Isso, Entendeu? ele usa o perispírito para Para se transitar. locomover. Uhum, Seu perfeito. corpo. Tá? Então, Alguém. assim como Obrigada. o espírito das mãos para escrever uma carta, um livro, Uhum, o espírito ele precisa do seu perispírito. isso. Locomover, etc. Nós também precisamos do nosso corpo. Por exemplo, eu estou aqui no escritório da minha casa. Daqui a pouco, se der vontade de ir ao banheiro, porque eu numa reunião, para eu ir até o banheiro, preciso do meu corpo. Né? Que vai caminhando passo a passo até chegar no banheiro e fazer o que eu preciso fazer. Então, o perispírito é corpo do espírito. Aonde tem perispírito, tem espírito. Tá? O perispírito não anda sozinho, não é isso. Tá bom? Certo? Ele não tem pensamento próprio. É matéria. Certo? O espírito é a causa. O perispírito é o instrumento. Não pode esquecer disso. Tudo bem? Tudo bem. Alguém tinha levantado a mão. Foi a Rita? Eu acho que era a Rita. Não, era a Morgana. Foi a Morgana que levantou. Ah, tá. Oi, Morgana, pode falar. Não, mas eu já entendi. Já? Durante as explicações, já entendi. Não existe espírito sem perispírito, independente do nível de evolução dele, certo? O que nós vimos aí, até os espíritos superiores, a pergunta Sim. lá que o Dudu leu lá, uma das perguntas lá. Até os espíritos Então. superiores, o perispírito dele, às vezes, é tão quintessenciado, pode até se confundir. Mas ele não existe uma coisa desvinculada da outra. Por quê? Porque o espírito, para agir na matéria, ele precisa de um corpo material. Sem o perispírito, ele não age sobre a matéria. Sim, né? então não Então, existe espírito sem perispírito. O perispírito é o corpo do espírito, ele permanece com o espírito. Só é isso. evidente que ele vai sendo alterado, por exemplo, a gente evolui, a nossa evolução foi superior à evolução dos espíritos que vivem na Terra. Então, nós vamos para o planeta mais evoluído. Nessa hora, nesse outro planeta, a gente vai utilizar do quê? Da atmosfera espiritual desse planeta, vai constituir o nosso perispírito. Né? Mas a gente precisa de perispírito. Sim, eu entendi. Agora eu entendi. Obrigada. Vamos lá, Dudu. Vamos lá. Meios de comunicação. Visitante, falastes de meios de comunicação. Podereis dar-me disso uma ideia, por quanto é difícil compreender como podem esses seres invisíveis conversar conosco? Allan Kardec, de boa vontade, vou fazê-lo, contudo, abreviadamente, porque isso exigiria prolongado desenvolvimento, que encontrareis minuciosamente em um livro dos médicos. Mas o pouco que eu vos disser agora bastará para facilitar-vos a compreensão do mecanismo e servirá, sobretudo, para vos dar uma ideia de algumas das experiências a que podereis assistir antes de começar a vossa iniciação. A existência desse envoltório semimaterial é já uma chave para a explicação de muitas coisas e mostra-vos a possibilidade
de certos fenômenos. Quanto aos meios, são muito variados e dependem tanto da natureza, mais ou menos apurada dos espíritos, quanto das disposições peculiares às pessoas que lhes servem de intermediárias. O mais vulgar, o que se pode chamar universal, consiste na intuição, isto é, nas ideias e pensamentos que eles nos sugerem. É este, porém, um meio pouco apreciável na generalidade dos casos. Outros existem mais materiais. Certos espíritos se comunicam por pancadas, respondendo por sim ou por não, ou designando as letras que devem formar as palavras. As pancadas podem ser obtidas pelo movimento de oscilação de um objeto, de uma mesa, por exemplo, que bate com o pé. Muitas vezes se fazem ouvir nas próprias substâncias dos corpos, sem que estes se movimentem. Este modo primitivo é demorado e dificilmente se presta a comunicações de certo desenvolvimento. A escrita substitui-o e é obtida de diferentes maneiras. E só um minutinho, viu, Dudu? Então, olha, Allan Kardec começando a falar um pouco de mediunidade. Ele fala assim, ó, que os espíritos, eles se comunicam pela intuição, só que isso nós não percebemos, né? Que é uma comunicação muito sutil, não é? Às vezes a ideia vem na nossa cabeça e a gente acha que a ideia é nossa. E às vezes a ideia não é nossa, né? Então, por exemplo, o espírito que gosta de poesia. Então, quando o poeta fica inspirado, né, é porque tem o quê? Um espírito ali ajudando ele. Claro que o poeta está usando o repertório dele, poeta, não é? Mas tem um espírito que gosta de poesia do lado dele, participando ali do processo, né? Só que o espírito fala, não, a ideia dele, eu só ajudei ele. Quer dizer, é muito simples. Até o mais grosseiro tipo de comunicação, que é a mediunidade de efeito físico. É quando tem as mesas que ficavam girando, né, se movimentando, bailando, e as pessoas embaixo olhando as mesas. Quer dizer, esse é o mais grosseiro tipo de comunicação, né? E esses dois têm um universo. Aí Kardec fala que, ó, por exemplo, a escrita substituiu a mediunidade de efeito físico, no caso da psicografia. Isso é no século XIX. Hoje, no século XXI, o que é mais comum, né, no centro espírita, uma reunião mediúnica, é a psicofonia. O espírito utilizado o quê? Da nossa fala, né? Então, a gente fala que o médium está mediunizado, às vezes, se é um idoso, pode até mudar um pouco a face do médium, né? A gente olhar e ver que parece que é um idoso, né? E às vezes até muda o jeito de falar. Não que necessariamente isso tem que acontecer. O médium, quando é consciente, pode continuar o mesmo, sem mudar nada, e ainda assim ele está mediunizado, né? Quer dizer, não precisa ter essa mudança para ser um fenômeno mediúnico. Mas então Kardec falou que na época dele, o que era comum, né, depois do mediunidade de efeito físico, era a psicografia. E hoje em dia já houve uma evolução, e tem médium que trabalha com psicografia, não acabou, sim. Mas é mais comum hoje a psicofonia, não é? Na medida que a gente vai evoluindo, vai melhorando também o tipo de comunicação, né? Então isso também tem a ver com a nossa evolução, tanto do ponto de vista intelectual, né, como do ponto de vista moral. Isabela, levantou a mão? Sim, eu tenho uma dúvida. Não sei se ela é pertinente também. Caso não seja também, você pode me falar, depois a gente conversa. Mas, por exemplo, no caso de inspirações, aí como até onde você consegue identificar o que é seu e o que não é em um cotidiano, tipo, no dia a dia? Por exemplo, quando você, por exemplo, um médium que recebe por inspiração, às vezes você não tem psicofonia, você não tem nada. Até onde você sabe o que é seu, o que é de alguém que não é seu. Por exemplo,
em situações cotidianas? Então, nesse caso, o que acontece? O espírito está se comunicando com você, tá? Ele está te inspirando. Ah, mas quando que eu sei se o pensamento é meu ou se é do espírito? Não, é uma linha muito tênue, você não vai saber mesmo. Mas no caso de um poeta, por exemplo, que gosta de poesia, ele não está preocupado em aparecer. A comunicação dele não é no sentido, ó, anota aí, ó, você fala que sou eu, põe meu nome. Não, não é nesse sentido. Ele está ali porque ele gosta, né? Então ele está contribuindo, às vezes, com uma palavra que falta para encaixar na poesia, entendeu? Ou simplesmente ele está ali irradiando fluidos e pensando, mas ele não está assim, se comunicando de uma forma assim que não está conversando com a pessoa diretamente, né? Mas é uma influência, não deixa de ser uma influência para a poesia, por exemplo, né? E assim para todas as outras situações. O problema, e aí já não é isso, muda um pouco, e é assim, ó, porque tem uma pergunta dos espíritos. Os espíritos influenciam na nossa vida? A resposta, sim. De ordinário são eles que nos dirigem, né? Ou qual que é o problema? É quando eu não gosto de uma pessoa, ele pega e joga assim para mim. Ah, fala que você quer matar ele. Eu tô com muita raiva, né? Ah, eu tô com raiva, eu quero matar ele. Entendeu? Então ele vai soprando umas palavrinhas, mas eu que falo. Entendeu? Ele está me influenciando. Mas sou eu, não é? Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso pensamento. Porque, às vezes, o Espírito joga uma palavrinha na nossa mente, né, para crescer em nós um pensamento negativo. Da mesma forma, um pensamento positivo. Né? Agora, a decisão é sempre nossa. Né? Então, nesse caso, a influência ela é exercida num ponto menor. Tá? Agora, quando ele quer mesmo se comunicar, conversar, então ele vai utilizar da psicofonia, da psicografia, não vai ser intuição. Tá bom? Isabela, ainda sobre essa parte da intuição que você pode fazer, se questionar, pensar sobre o seu pensamento. Falar, isso é uma coisa que viria de mim? Que eu pensaria isso? Ou você está pensando uma coisa e vem um pensamento muito contraditório, muito de outra área? Muito provavelmente pode ser influência de alguém, de um espírito próximo. Então, é um questionamento que você pode fazer, né, refletir sobre o que você está pensando, sobre o que vem à sua cabeça. Mas, como eu te falou, né, é uma linha muito tênue, muito dificilmente você vai saber. É só uma análise mesmo que você pode fazer. Entendi. O Adolfo, Sim. muito legal isso que ele falou, e assim, eu acho que é bem isso, eu acho que isso que a Isabela está perguntando, né, é o autoconhecimento, né? Quanto mais a gente vai se conhecendo, isso é igual quando a gente trabalha, por exemplo, você faz o COEM, aí você vai fazendo as partes práticas, e depois você vai trabalhando com a mediunidade. E quanto mais você vai trabalhando, mais você vai identificando, vai percebendo, vai sentindo o que é seu, o que não é seu. Então, na verdade, é o trabalho e o autoconhecimento. Eu acho que é isso que vai ajudando, porque a gente sempre fica na dúvida assim, nossa, isso é meu, não é meu, né? É igual o Lucas falou, né? Será que eu teria esses pensamentos? Não teria. Então, assim, o autoconhecimento e o trabalho com a mediunidade que vão trazendo mais clareza do que é nosso e do que não é, né? Do que é intuição, do que é espiritual, né? Então, eu acho que é bem isso. É a forma da gente tentar ajudar a identificar, a separar. Por isso, a importância do estudo também, né? Porque o estudo também traz um pouco dessa clareza, ajuda, né? Perfeito. É isso. Perfeito. Vamos lá, Dudu, vamos ver se a gente lê mais um parágrafo. Vamos lá. Serviu-se no começo e serve-se ainda algumas vezes de um objeto móvel como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis, cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes.
O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres. O objeto assim empregado não é, propriamente falando, mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Depois, reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão uma complicação de meios, cujo único mérito está em demonstrar, de modo mais palpável, a independência do médium. Este último pode escrever, segurando ele mesmo o lápis. Os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados, que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, pela música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Ok, Dudu, acho que leitura por hoje já está bom, tá? Então, no parágrafo anterior, eles falam de um outro método que foi utilizado antes da psicografia, um pouco mais complicado. Então, é tipo uma cesta de vime, ali coloca um lápis, aí o médium punha a mão próximo ali, né? Aí do lápis ia saindo, assim, as palavras. Aí os espíritos foram auxiliando, e eles perceberam que o médium podia pegar o lápis, que não havia necessidade dessa cesta. E ali começou a psicografia. Isso é muito interessante, gente. Dudu, pode parar de compartilhar, viu? Pode encerrar essa parte. Isso. Isso é muito interessante, por quê? Porque foi muito rápido, né? Allan Kardec observando por volta de 1855, quando ele começa a estudar o fenômeno. Até 57, são 2 anos. É muito pouco tempo para sair do efeito físico e chegar na psicografia. Foi muito rápido, né? Então, assim, o uso dessa cesta de vime foi por muito pouco tempo, né? Assim como também do efeito físico. Então, a gente vê assim, uma rápida evolução do uso da mediunidade, né? Ou do instrumento utilizado, no caso, a escrita, né? Ou a psicografia propriamente dita, né? E de lá para cá, a gente continua evoluindo. Então, tem um tipo de mediunidade que, assim, nós estudamos muito pouco, mas que existe, né? Que chama TCI, né? Que é comunicação instrumental, que é a comunicação dos espíritos por aparelho eletrônico. Então, você coloca lá, por exemplo, na época, né? Era como é que chama o aparelho de vídeo? Vídeo, né? Tem o nome, aparelho de vídeo. Você colocava um aparelho de vídeo lá e uma imagem só sem ter nada gravado, assim. Então ficava só aquela imagem assim, né? Piscando, som chiado, de repente aparecia um espírito falando. Ou então colocava um rádio, sem colocar em nenhuma emissora, só aquele chiado, de repente captava vozes, né? Então, é um tipo de mediunidade que nós utilizamos muito pouco, por falta de ter grupos de pesquisa. Mas os espíritos se comunicam. Eles podem se comunicar pelo computador. A gente deixar o computador, por exemplo, ligado no Word, né? E são experiências, claro, né? Ninguém vai fazer isso de qualquer jeito. Primeiro tem que estudar a mediunidade, livro dos médiuns, todos os tipos de mediunidade, até chegar uma hora que pode consultar os mentores. Se os mentores autorizarem, é possível, gente, a gente começar a utilizar o computador, não é só o Word, não. Porque pode aparecer filmagem de vídeo, a gente tem essa filmagem e tem o arquivo no computador, né? Então, assim, aparecer imagens, uma série de coisas. Tudo isso é possível, mas para que isso aconteça, nós temos que estudar, né? Porque são pesquisas, né? E tem grupos de pesquisas que já fizeram esse tipo de experimento. Tá? Rita, você levantou a mão? Eu levantei sim. O Dr. Kleber Novelino, eu não sei se você
chegou a assistir. Ele trouxe uma vez uma colaboração que ele foi até o Rio de Janeiro, que lá tinha estudos. Ele chamava de transcomunicação, né? Que seria... Eu não sei se você assistiu essa palestra do Dr. Kleber Novelino, que tem um grupo de estudos, não sei se ainda tem, que isso já faz uns 28 anos, mais ou menos, que ele foi e ele trouxe, né, estudos mesmo realizados, né, com esse meio, e era justamente isso. Na época não tinha computadores dessa geração que nós temos hoje, mas tinha dados coletados, né, de comunicações espíritas em gravadores, em telas daqueles computadores mais antigos, né, mais arcaicos, em TV, e muitos deles depois, transcomunicação, e muitos deles, às vezes, quando as vozes não saíam perceptíveis, aí depois, por um processo, eles tinham como entender aquilo que estava querendo se dizer. É só uma lembrança que me ocorreu desse estudo que o Dr. Kleber foi participar. Obrigada. Eu não vi essa palestra, não. Eu vou perguntar para ele se ele tem ela disponível. Uns 28 anos atrás, viu? Ou mais. Então, e por que não houve nenhum avanço? Ou pouco avanço? Por falta de estudo. Aqui em Franca mesmo, eu não fiquei sabendo de nenhum outro grupo. Ele trouxe porque era algo assim novo, né, para nós, no Rio tinha, mas também depois eu nunca mais fiquei sabendo de algo, né, que fosse nessa linha de estudo, nessa linha de pesquisa. E Deli? Então, eu participei de alguns estudos aqui em São Paulo, e quem comandava os estudos era a Sônia Rinaldi. Ela tem, inclusive, livros escritos, eu tenho aí uns 2, e eu não sei por que esses estudos pararam. Eu acho que é mais ou menos dessa época que a Rita falou mesmo, uns 28 anos atrás, sabe? Muito interessante. A Sônia Rinaldi tinha gravado as comunicações através de gravadores, aparelho de videocassete, como você falou, telefone. Ela tinha até um caso que o marido ficou doente, ele acabou desencarnando, ela conseguiu uma comunicação dele. Tinha muita influência daquele padre Landel, né? Landel, foi ele que do lado de lá, ele comanda esse estudo da transcomunicação instrumental. Eu acho uma pesquisa muito interessante que deveria ser retomada mesmo. Muito bom você ter tocado nesse assunto. Quem sabe nós não vamos fazer isso, né? Algum dia no Luz e Amor. Quem sabe? Não é verdade? Rita, você está com a mão levantada ainda? Rita? Tô não, é que eu esqueci de baixar a mãozinha. Desculpa. Bom, gente, nosso tempo acabou, né? Ficamos extremamente felizes com todas essas contribuições. É esse mesmo o nosso objetivo, né? A gente não tem aquela pressa assim para, né? Igual tem professor com livro didático, né? Não é nada disso, mas essa participação faz toda a diferença. Enriquece, né? Enriquece muito. Vamos pesquisar sobre a Sônia Rinaldi. Eu também sei do Dr. Hernani Guimarães Andrade. Eu até pesquisei uma pesquisa sobre a vida dele, e eu sei que teve um dia, o filho dele desencarnou, estava morando em outro planeta, e aí fizeram uma ligação telefônica de outro planeta aqui para a Terra, e ele conversou com o filho dele. Estava encarnado em outro planeta. Claro que isso os mentores, né, autorizaram, né? Então tem assim, passa pelos mentores. Uma coisa assim, então eu vou pegar o telefone e vou ligar para uma tia minha que desencarnou. Não é assim tão simples, né? Mas ele queria saber notícias do filho, ele teve até esse merecimento de saber notícias, né, informações do filho dele que estava morando no outro planeta. Isso é só a título de curiosidade, tá bom? Vou pedir para a Ana Flávia comandar o encerramento aí. Muito obrigado pela reunião, viu, gente?
Gente, é com muita alegria, né, Adolfo, que a gente agradece todo mundo. Foi muito rico, né? Um dia de muita troca, muita aprendizagem. E eu vou pedir para a Rita fazer a prece final para a gente. Você faz, Rita? Claro, Ana, faço sim, minha querida. Obrigada. Faço com alegria. Muito obrigada, Senhor, por essa grande oportunidade que nós temos de nos reunirmos para aprendermos mais, para buscarmos no conhecimento maneiras, Senhor, de nos tornarmos pessoas melhores. Permita, Jesus, que com o aprendizado nós possamos, Jesus, ser mais amigos, sermos mais humildes, sermos mais tolerantes, e através dessa compreensão que nós temos, Senhor, que nós possamos, através dos nossos pensamentos, quando não através das nossas mãos, ajudar o nosso próximo. Termos para com os nossos irmãos, Senhor, menos julgamento e mais amor, mais tolerância, mais respeito, e termos a compreensão de que cada um evolui em seu tempo, e que nós, Senhor, mesmo tendo aprendido um pouquinho, muito pouquinho do universo que ainda há para aprendermos, que esse conhecimento possa fazer que as energias negativas que existem em nós, os pensamentos deletérios que existem em nós, possam, Senhor, se transmutar em luz, em esperança, em esforço para que nós melhoremos. Muito obrigada por essa oportunidade, Jesus. Muito obrigada aos nossos irmãos da espiritualidade que comandam esse estudo. E obrigada aos companheiros que participam conosco, porque é através da troca que a gente tem condição de aprender mais. Muito obrigada pelo momento, Senhor. E obrigada, Ana, por ter me convidado para a prece. Obrigada, Senhor.